Meu nome é Dani e eu estarei lendo o texto de Hildegard Schneider, autora e líder de World Wide Wings. O tema de hoje é Mundo Fratal, Visão Bíblica Fratal, parte 2. No último episódio, falamos sobre um estudo bíblico fratal, que, para dar um exemplo do mundo natural, é baseado em algo como o seguinte princípio. Se você quebrar parte de uma couve-flor e depois aumentá-la, ou seja, colocar uma lupa sobre ela, ela será exatamente como o repolho inteiro. E então, você pode abrir uma parte novamente e segurar uma lupa maior nela, e você verá outra parte que se assemelha a uma couve-flor inteira. Em outras palavras, é possível concluir como é o todo, observando apenas uma parte e vice-versa. Desde que estou lidando com o mundo fratal, cada caminhada, por exemplo, está associada a uma percepção nova e diferente. Existem muitas árvores diferentes, mas quando você olha para um galho maior de uma árvore, geralmente ele reflete como é todo o crescimento da árvore. No último episódio, falei sobre o estudo bíblico fratal na vida de Jacó, José e Moisés. Também no episódio 134, temos um estudo bíblico fratal entre José e Yeshua. Peguemos a árvore de Yeshua para usar a metáfora e descobrimos então que é, por exemplo, o bom pastor enviado aos irmãos, traído por moedas de prata e vendido. Se pegarmos essas palavras-chave, encontraremos o que procuramos em José e em outros. Para usar a linguagem da árvore, o galho é muito semelhante à árvore. A visualização da Bíblia de forma fratal nos ajuda a ver e entender o conteúdo em sua semelhança. Agora, voltamos para os fratais do evento Êxodo e procuramos na palavra se e onde a palavra Êxodo aparece novamente. Encontramos o que procuramos em Jeremias 23. Portanto, vem dias, diz Yahvé, em que não mais se dirá, juro pelo nome de Elohim, que tirou os israelitas da terra do Egito, mas se dirá, juro em nome do Elohim, que trouxe os descendentes de Israel da terra do norte e de todas as nações para onde os deportou, e eles viverão na sua própria terra e herança. Jeremias 23, 7 e 8. Aqui há claramente um fratal, que anuncia a semelhança em si através da palavra. Por um lado, juro pelo nome de Elohim, que já tirou os filhos de Israel da terra do Egito e que tirará os descendentes da casa de Israel, ou seja, as 12 tribos e todos os que aderirem à comunidade de Israel. E a partir deste fratal de Êxodo, podemos saber que as circunstâncias também ocorrerão. A própria palavra confirma isso para nós. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo e foi escrito como advertência para nós sobre quem o final dos tempos já chegou. 1 Coríntios 10, 11. Yahvé confirma que tudo o que aconteceu com nossos ancestrais foi registrado como um exemplo para nos prepararmos. Isso confirma os fratais do Êxodo, e só por isso já é válido e importante entendermos das migrações dos israelitas. Então, para ser franca novamente, por meio do estudo bíblico fratal, sabemos que haverá um segundo Êxodo, e isso aumenta nossa confiança nesse estudo. Antes do primeiro Êxodo, o Egito foi abalado, e pela visão fratal bíblica, sabemos que será assim novamente no final. E encontramos isso confirmado na palavra. O profeta Ageu descreve no capítulo 2: farei com que as nações estremeçam. Ageu 2, 7.
As escrituras hebraicas mostram que o restante da casa de Jacó e da casa de Judá abandonarão as nações sob extrema perseguição, guerra, pestilência, fome e desastres naturais, incluindo terremotos. Naquela época, a casa de Judá caminhará com a casa de Israel e, unidas, retornarão do norte para a terra que entreguei como herança a vossos pais desde a antiguidade. Jeremias 3:18. O profeta Isaías descreve os próximos terremotos em massa. A terra cambaleará como embriagado, ela oscilará como uma cabana ao vento. Tão pesada sobre ela é a culpa da rebeldia das nações, que jamais se levantará de sua queda. Isaías 24:20. Vamos deixar tudo para trás. No exato momento em que o mundo está sendo julgado, Elohim conduzirá seu remanescente para casa, como relata o profeta Isaías. E todos quantos Yahvé resgatou voltarão. Entrarão em Sião com hinos de júbilo. Duradoura felicidade coroará sua cabeça. Gozo e alegria se apoderarão deles, e a tristeza e o lamento cessarão completamente. Isaías 35:10. O profeta Oséias também fala da repatriação. Eis que vou levá-la para o deserto, e lá a sós falarei ao seu coração. Ali eu lhe restituirei as suas vinhas e transformarei o vale de Acor, problemas, numa porta de esperança. Ali ela haverá de conversar comigo como nos dias de sua mocidade, como no dia em que deixou o Egito. Oséias 2:14-15. Muitos sairão de sua terra, mas um número muito menor entrará na terra prometida por causa de sua desobediência, lembrando novamente o primeiro êxodo do Egito. Eis que vos trarei para o deserto das nações pagãs, e ali, face a face, executarei o meu juízo sobre vós, do mesmo modo como julguei vossos pais e antepassados no deserto do Egito, assim também os julgarei. Palavra de Yahvé, Elohim soberano. Eis que farei passar sobre os vossos lombos a minha vara de correção. Eu vos disciplinarei e vos farei entrar no vínculo da aliança. E separarei dentre vós os amotinados, desobedientes e que se rebelam contra mim. Eu mesmo os tirarei das terras das suas peregrinações, mas não permitirei que retornem à terra de Israel, a fim de que compreendam que eu sou Yahvé, o Eterno. Ezequiel 20, 35-38. Fratais menores também podem ser encontrados, assim como uma florzinha de couve-flor é um pequeno fratal. Por exemplo, o número 3 é um fratal tão pequeno. Por que o número 3? O número 3 descobriremos que tem a ver com morte e ressurreição, com vida e restauração. Yeshua colocou a identidade de que ele é o Messias na marca de Jonas. Portanto, assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Mateus 12, 40. O conceito de 3 dias ou o terceiro dia é um conceito bíblico extremamente importante que vamos entender agora, tendo em mente as seguintes palavras de Yeshua. Todavia, se de fato cresceis em Moisés, de igual modo haveríeis de crer em mim, pois foi a meu respeito que ele escreveu. João 5,46. De acordo com a lei da primeira menção, encontramos a primeira menção do terceiro dia na história da criação. E disse Elohim, que a terra seja coberta com todo tipo de vegetação, plantas que deem semente
e árvores cujos frutos produzam sementes, conforme suas próprias espécies. E assim aconteceu. E assim a terra fez brotar toda a vegetação, ervas que dão sementes segundo sua espécie, e árvores que produzem frutos, cujas sementes estavam neles, de acordo com suas espécies. E observou Yahvé que isso era bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o terceiro dia. Gênesis 1, 11, 13. Aprendemos na história da criação que no terceiro dia a semente brota da terra. Continuamos seguindo a trilha do terceiro dia. No terceiro dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar que Elohim havia determinado. Abraão ordenou a seus servos: permanecei aqui com o jumento. Eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos a vós. Gênesis 22, 4, 5. A palavra hebraica Rachok significa de longe, não apenas localmente, mas também temporalmente. Aqui, Abraão não apenas viu um lugar que estava longe, mas que também estava no futuro. Não foi o lugar da ressurreição que ele viu no Espírito e que o fez dizer com tanta certeza, antes de subir a montanha com Isaac, que ambos retornariam? E quando ele teve essa revelação? No terceiro dia. Nesse meio tempo, 2000 anos, ou seja, 2 dias, se passaram e o terceiro dia amanheceu, como diz o profeta Oséias. Passados 2 dias, ele nos revivificará. Ao terceiro dia, nos erguerá e restaurará, a fim de que possamos viver em sua presença. Oséias 6, 2. Estamos vivendo no terceiro dia agora. Em todo o mundo, há um grande despertar dos irmãos de José, um espírito elevado, um retorno à Torá, uma grande consciência de que estamos sendo trazidos de volta à terra. Temos que nos prepararmos neste terceiro dia. Essa preparação também se baseia em uma história bíblica. Em seguida, avisou ao povo: estai, pois, preparados para depois de amanhã, e até lá não vos chegueis à mulher. Ao alvorecer do terceiro dia, houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre a montanha, e um clangor muito forte de trombeta. E todas as pessoas que estavam no acampamento começaram a tremer de medo. Então Moisés conduziu o povo para fora do acampamento, para encontrar-se com Yahvé ao pé da montanha. Êxodo 19, 15, 17. Existem muitos outros exemplos do dia 3. Todas as pequenas florzinhas de couve-flor para a couve-flor inteira, como a ressurreição de Yeshua no terceiro dia. Veja também o episódio 49, no terceiro dia. A visão fratal da Bíblia é um grande incentivo para traçar e entender as conexões bíblicas. Sejam todos ricamente abençoados.